Bem, galera, Sam Wilson acabou de assumir o posto de Capitão América no episódio final épico de Falcão e Soldado Invernal. E mesmo com esse pouco tempo de tela com o uniforme, ele já provou ser o melhor Capitão América possível. Você discorda? Então vem comigo que eu vou te provar agora. Galera, vocês não sabem a quantidade de vidas que estão sendo transformadas graças à programação, né? Mandando a real aqui pra vocês, tá? O mercado de programação não conhece a crise. E pra você dar essa guinada profissional, se liga no curso Pacote Full Stack Master da Dunk Code. É só o maior treinamento de programação da internet. São 15 cursos completados com mais de 2.500 aulas, 200 projetos práticos e um monte de bônus para você virar um profissional de alto nível, pagando 10 vezes menos do que todos esses cursos separados. Nele você aprende criação de websites, sistemas, aplicativos web ou nativos e desenvolve outras habilidades como design de apps web, infraestrutura e DevOps, inglês e até marketing digital para programadores. Com a Dunk Code você tem suporte personalizado, atualizações constantes, acesso vitalício e certificados oficiais. E também garantia de 30 dias para você testar. E se você não aprender, todo o seu dinheiro de volta para você sem burocracia. Então corre porque as vagas são limitadas. Clica aqui embaixo aqui no link, tá? E muda a sua vida. Já pensou você concorrer nas melhores vagas ou até abrir sua própria empresa? Bora lá! Trunks, Peter aqui. Galera, se tem uma coisa que quando vaza, você pode confiar que é um vazamento 100% certeiro, são os bonecos da Marvel Legends, tá? Assim que vazou o boneco do Sam Wilson como Capitão América, eu trouxe pra vocês. E como era esperado, o uniforme que apareceu no episódio final da série era o mesmo do boneco. Bora combinar que esse uniforme tá top demais, né? O design tá sensacional, chega até a ser bonito ver o Sam voando e lutando com ele, com aquele uniforme. Sem falar que esse é um dos uniformes mais fiéis aos quadrinhos de todo o Sam. O visual ficou muito parecido mesmo com o dos HQs. Você pode comparar que de todas as adaptações, essa com certeza é mais fiel, a mais perto do que é os quadrinhos, né? Praticamente igual. Mas apesar do manto do Capitão América ter caído super bem no Sam, ele não era o único personagem da série que assumiu o legado do Capitão América nos quadrinhos, tá? Existia a possibilidade de outros personagens terminarem como Capitão América no lugar dele, sabe? Pô, lógico, né? Quem acompanha os quadrinhos sabe. O próprio Bucky já foi Capitão América nas HQs depois da suposta morte de Steve Rogers em Guerra Civil. Só que na série, ele tava muito mais numa jornada de autoconhecimento, autoaceitação. Ele precisava se encontrar como ser humano depois de ter sido usado como uma arma lá pela Hydra, né? Por décadas. E foi muito bonita e até dolorosa a forma como o Bucky finalmente quitou todas as dívidas dele com o passado. Ele ter terminado o caderninho dele foi meio que uma forma de mostrar que daqui pra frente ele pode seguir com a vida dele sem aquela sombra do passado sombrio tormentando ele. Outro que também foi o Capitão América nos quadrinhos foi o John Walker. Aliás, a série adaptou bem isso, tá? Porque quando o John Walker assume o posto de Capitão América nos quadrinhos, ele assume junto com o Lemar Hoskins. Lá, nos quadrinhos, o Lemar escolheu o nome de Battlestar justamente para não ser um Bucky, nem um ajudante. A ideia era que eles fossem parceiros mesmo, sabe? Como se houvessem dois Capitães Américas. Por isso os dois ganharam o soro do super soldado e um escudo. Já na série, se parar pra analisar, o Lemar, ele foi usado basicamente como meio que um recurso pra narrativa, né? Pro John Walker surtar e se tornar um agente americano. Foi o que aconteceu. E falando em surtar, outro que acabou surtando foi o Isaiah Bradley, óbvio. Qualquer um surtaria se tivesse passado por tudo que esse cara passou. Por mais que ele tenha o soro do super soldado e nos quadrinhos ele tenha atuado como Capitão América na Segunda Guerra, ainda assim, galera, o psicológico dele tava destruído, né? Tá destruído. Ele não acreditava mais nos princípios originais da América e muito menos lutar por isso. Já o neto dele, né, o Elijah Bradley, ainda tá muito novo. Mas ele vai sim fazer parte do legado dos Capitães Américas, inspirado pelo avô. Ele vai se tornar o patriota, o líder dos Jovens Vingadores. Nas HQs ele ganha os poderes em definitivo quando numa situação lá de emergência o avô dele acaba precisando doar sangue pra ele, passando junto o soro do super soldado. Então podem esperar que esses dois ainda vão aparecer mais vezes no CM. Bom pra gente, todo mundo gostou deles dois e também de todos esses outros personagens que eu falei que poderiam ter assumido o manto do Capitão América no lugar do Sam. Mas apesar da gente ter gostado deles, é inegável que ninguém seria o melhor Capitão América do que o Sam nesse momento. O Capitão América representa paz, representa a liberdade, a justiça. Ele não é só uma força bruta de combate. Ele não é um agente dos Estados Unidos. Ele é um herói do mundo. Por isso que o Sam conseguiu olhar para a Carly, para os apátridas e não ver eles como terroristas, mas sim como pessoas que estavam revoltadas com a justiça no mundo. O Sam conseguia olhar pro rival dele, entre aspas, né, e conseguia enxergar o ideal daquele rival. Quando o Sam diz pra Karli Morgenthau que concorda com a luta dela, mas não com os meios do que ela tá fazendo para chegar nos objetivos dela,
Ele não fala só por falar, galera, ele cumpre, ele ganha a luta por ela, mas do jeito dele. Ele não tava concordando do jeito que ela tava agindo, né? Ele concorda com o ideal dela, pelo menos da forma que ela tava pensando. Aquele discurso que o Sam deu pro mundo inteiro ver, botando o dedo na cara dos políticos, porra, galera, aquilo ali é emblemático, é o Capitão América sendo a voz do povo. É chegar na cara dos políticos e falar que eles tomam as decisões só olhando pra eles mesmos, olhando do alto, não pensando nas pessoas lá de baixo, que eles estão pisando em cima. Tem gente passando fome, sem remédio, sem abrigo, sem família. Tem gente morrendo e alguém precisa lutar por essas pessoas. O Sam mostrou que você não precisa ser um terrorista para lutar por elas. Com um único discurso, ele mudou o destino de 20 milhões de refugiados que seriam mandados embora dos abrigos da GRC. Com um discurso, ele salvou a vida de 20 milhões de pessoas que não tinham pra onde ir, não tinham o que comer. Isso é heroísmo. Vocês entendem como trocar soco não é tudo, galera? Trocar soco, ter superpoder não é tudo. Às vezes uma fala pode ser muito mais heróica do que um soco. Ser o Capitão América não é uma questão de ter o soro. Senão qualquer um dos super soldados nessa série poderia ser. O que vale é ser verdadeiramente um herói. Um herói como a palavra já diz, né? Um herói é aquele que se importa com as necessidades das pessoas. É aquele que se importa até mesmo com o passado delas. A reparação histórica que o Sam fez pro Isaiah no Museu do Capitão América prova isso. É por isso que o Sam era a única escolha possível para herdar o manto do Capitão América. Eu diria até que pro momento em que o Sam vive, o Sam é o Capitão América ainda melhor do que o Steve Rogers poderia ser. Steve Rogers foi o Capitão América do passado, não do presente. Ele estava deslocado no tempo dele, sabe? Até por isso que ele voltou pro passado para viver a vida dele. Ele que quis fazer isso. Porque ele sabia, o Steve Rogers sabia que existia um cara, um homem mais preparado que ele para assumir esse legado no presente, nesse tempo presente que ele se sentia deslocado, num mundo diferente do que ele cresceu. Obviamente estou falando isso guardando os devidos pesos. Claro, galera, o Steve foi um homem bom, como nenhum outro homem foi. Por isso ele podia levantar até meu Mjolnir, isso a gente sabe disso. Um cara totalmente digno de tudo. Mas a função dele era ser o líder à frente de batalha, sabe? Steve Rogers lutou a Segunda Guerra Mundial, lutou contra invasão alienígena, liderou o exército mais poderoso do universo numa batalha contra o Thanos. Mas os tempos são outros. O Capitão América não tem que liderar exército em guerra nenhuma agora. Depois da volta do blip de metade da população mundial, o planeta vive um período muito complicado, politicamente falando, socialmente, economicamente, e ninguém seria melhor que o Sam para lidar com o tipo de situação que ele tem lidado. Steve Rogers foi o melhor Capitão América possível nas batalhas que ele lutou. E o Sam também é o melhor Capitão América possível nas batalhas que ele tem lutado. São insubstituíveis, né, nos seus respectivos tempos. Inclusive isso que eu tô falando, é possível da gente inclusive reparar nos momentos onde esses dois foram reconhecidos como Capitão América. Na Segunda Guerra, tá, o Steve só foi reconhecido como capitão de fato quando ele resgatou o regime de infantaria 107, que tinha sido capturado pela Hydra. Ele foi lá sozinho, desceu a porrada na Hydra e trouxe os caras de volta. Já no mundo moderno, ele foi reconhecido naquela cena que o policial pergunta o porquê de ter que obedecer às ordens dele. E logo na sequência, o Steve desce o pau nos 3 Chitauris. E só aí o policial obedece. Tipo, esse cara sabe o que tá fazendo. E o Steve Rogers sempre foi isso, né? Era um homem bom, moral. Mas a função dele era batalha, estratégia. Enquanto sempre foi reconhecido como Capitão América primeiro na cena que ele salva os reféns que estavam caindo no carro blindado. Nesse momento, o homem fala, esse é o Falcão Negro. Mas o cara do lado corrige, não, esse é o Capitão América. Nessa hora você pode falar que arrepiou tudo. O tanto que o Sam, como Capitão América, representa para aquelas pessoas, né? Aquela parcela do povo que nunca se sentiu representada na América. Eu não sei se vocês repararam, mas essa cena faz um paralelo com aquela cena, né? Do Steve Rogers resgatando o regime de infantaria. É quando os dois são aplaudidos e reconhecidos como Capitão América pelo povo. Já a cena que faz paralela à cena do policial é a do sermão que o Sam dá nos políticos. Essas duas cenas mostram o momento onde o Capitão América foi reconhecido pelas autoridades. Tanto que logo depois desse sermão, né, a gente chama o Sam de capitão. Comparem tudo isso com John Walker, galera. Ele foi escolhido para ser o Capitão América. E ainda por cima precisava ficar se reafirmando o tempo todo. Eu sou o Capitão América. Enquanto o Sam não foi escolhido, ninguém teve que dizer pra ele quem ele é ou quem ele não é. Ele decidiu sozinho. E quando todos viram o Sam em ação, viram as atitudes dele, viram ele falando, todos sabiam que aquele sim era o verdadeiro Capitão América. O Sam não precisou dizer que era, não precisou se reafirmar e também não precisou de aprovação do governo. Isso tudo remete às mesmas duas cenas que eu falei do Steve Rogers. Ele também não precisou falar nada naquelas situações. Sabe? Porque todos sabiam que aquele era o Capitão América na frente deles. Dito isso, acho que todos nós concordamos que nesse momento do CM, Sam Wilson é o melhor Capitão América possível.
Ah, e além de todo esse simbolismo, bora combinar também que o Sam ficou apelão, hein? Fala sério, ele tá lutando cada vez melhor toda vez que aparece. Aquele traje dele feito em Wakanda é muito forte. Pô, pensa bem, junto com os drones, o Sam botou um carro forte de 8 toneladas com um monte de pessoas dentro. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, sabe? O Sam consegue usar o propulsor de voo dele pra ampliar a força dele. Ele já tinha feito isso na luta contra o John Walker. Empurrando com o propulsor das costas, ele quebrou o braço do super soldado. Isso não é pouca coisa, galera. Na luta contra o Batroc, você via ele usando o propulsor pra bater com o escudo mais forte. As asas dele estão sendo muito úteis em combate também. É capaz até daquelas asas serem de vibrânio, hein? Foram feitas em Wakanda, né? Eu acho que a Marvel Studios fez um trabalho excepcional em transformar o Sam Wilson num personagem útil, num personagem forte. Porque nos quadrinhos, o Falcão não faz muita coisa além de voar. Já no Sam, ele tem um drone com metralhadora, laser, míssil, propulsor para aumentar o impacto dos golpes. Enfim, o cara é multiuso, né? Agora ele tem asas de vibrânio, tem escudo de vibrânio, ele tá muito forte. Ele tancou ileso um helicóptero caindo em cima dele na cena da ponte. Essa cena do helicóptero e aquela dele segurando o carro forte, foram tipo, caraca. Provaram de vez que o Sam Wilson não precisa de soro do super soldado para ser um Capitão América forte. Sem falar que ele tem um poder que nenhum outro capitão teria. Ele voa. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu achei incríveis as cenas do Capitão América voando nesse último episódio da série, tá? O jeito que ele usava o escudo enquanto voava, vibrei pra caraca. E vocês, o que vocês acharam dessa série como um todo? O que vocês acharam agora do legado do Capitão América sendo passado pro Sam Wilson? Estão satisfeitos com o Sam Wilson sendo o novo Capitão América? Comenta aqui embaixo, dá os motivos do sim, dá os motivos do não, né? Vamos argumentar aqui, vai ser bacana pra caramba. Se inscreve aqui, toca aqui agora, ativa o sininho, que eu vou continuar sempre cobrindo tudo que acontece no mundo dos super-heróis, dos animes, das séries, do cinema. É bom demais, galera. Mas isso pra você, por causa desse feedback que eu tô tendo agora. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!